O coronel estava morrendo e tinha um segredo que não podia levar para o túmulo. Um segredo tão chocante que mudaria o destino de todos na fazenda Santa Cruz. E apenas uma pessoa poderia ouvir essa confissão. Me conta nos comentários, você está assistindo de qual cidade? E se você gosta de histórias emocionantes do Brasil Imperial, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Agora sim, vem descobrir o que o coronel confessou. Joana tinha 22 anos e trabalhava nas lavouras de café da fazenda Santa Cruz desde que conseguia se lembrar. Suas mãos calejadas conheciam cada aspecto daquele trabalho brutal sob o sol escaldante do interior paulista, em pleno ano de 1887. Ela era conhecida entre os outros escravos por sua inteligência afiada e por saber ler, um segredo perigoso que guardava as 7 chaves, pois havia aprendido às escondidas observando as aulas do filho do antigo feitor. Naquela tarde de setembro, quando o sol começava a dar trégua depois de um dia sufocante, algo extraordinário aconteceu. A sinhá Francisca, esposa do coronel Rodrigo Mendes, desceu pessoalmente até as senzalas, algo que nunca acontecia. As mulheres escravas se entreolharam com apreensão. Visitas da senhora da casa nunca traziam boas notícias. Joana, chamou a sinhá com voz firme. Você vai vir comigo para a Casa Grande. O coronel está muito doente e pediu especificamente por você. O coração de Joana disparou. O coronel Rodrigo Mendes era um homem enigmático de 60 anos, proprietário de uma das maiores fazendas de café da região. Diferente de muitos fazendeiros, ele raramente aplicava castigos físicos pessoalmente e mantinha uma distância quase fantasmagórica dos escravos. Nos 22 anos de Joana naquela fazenda, ela podia contar nos dedos as vezes que tinha visto o coronel de perto. Por que ele pediria por ela especificamente? Ela não trabalhava na Casa Grande, não tinha nenhuma habilidade especial de cuidar de doentes, não tinha relação alguma com a família dos senhores. Enquanto seguia a sinhá Francisca pelo caminho de terra batida que levava à imponente Casa Grande com suas colunas brancas e varandas amplas, Joana sentia um misto de medo e curiosidade crescendo em seu peito. Outros escravos a observavam passar, alguns com inveja por ela estar sendo levada para longe do trabalho pesado, outros com pena, imaginando que castigo a esperava. Joana mantinha a cabeça baixa, mas sua mente trabalhava freneticamente tentando entender o que estava acontecendo. A sinhá Francisca não disse uma palavra durante toda a caminhada, seu rosto pálido e tenso revelando preocupação profunda. Quando chegaram à Casa Grande, ela conduziu Joana por corredores que cheiravam a móveis encerados e flores frescas, um luxo inimaginável para quem passava os dias entre a poeira vermelha da terra e o suor do trabalho árduo. Finalmente, pararam diante de uma porta de madeira nobre entalhada com desenhos elaborados. Ele está muito fraco, disse a sinhá baixinho, pela primeira vez mostrando emoção na voz. Os médicos dizem que é questão de dias, talvez horas. Ele insiste em falar com você a sós. Não faço ideia do porquê, mas ele está morrendo. Não contrarie um homem moribundo. Com mãos trêmulas, a sinhá abriu a porta e fez um gesto para que Joana entrasse. O quarto era enorme, com uma cama de dossel no centro, cortinas pesadas de veludo verde escuro parcialmente fechadas, e um cheiro forte de remédios e doença pairando no ar. Na cama, quase perdido entre lençóis brancos e travesseiros, estava o coronel Rodrigo Mendes. Joana mal o reconheceu. O homem robusto e imponente que ela conhecia de longe tinha se transformado numa figura esquelética, com a pele amarelada esticada sobre os ossos, olhos fundos mas ainda brilhando com uma intensidade perturbadora. Entre, Joana, disse ele com voz rouca mas surpreendentemente firme. E feche a porta. O que tenho a dizer é só para seus ouvidos. A sinhá Francisca hesitou, claramente desconfortável com a ideia de deixar uma escrava sozinha com seu marido, mas o olhar que o coronel lhe lançou não admitia discussão. Com um suspiro resignado, ela saiu e fechou a porta, deixando Joana sozinha com o homem moribundo que, por razões ainda incompreensíveis, tinha pedido especificamente por ela. Joana permaneceu parada perto da porta, sem saber o que fazer ou dizer, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a se romper. O coronel a observava em silêncio, e naquele olhar havia algo que ela não conseguia decifrar,
não era luxúria, não era raiva, não era o olhar vazio de quem vê apenas propriedade. Era algo mais profundo, mais complexo, quase parecido com reconhecimento? Arrependimento? Sente-se, disse ele, apontando para uma cadeira ao lado da cama. Joana obedeceu mecanicamente, sentando-se na beirada da cadeira estofada, a primeira cadeira confortável em que tinha sentado em toda a sua vida. Você deve estar se perguntando por que a chamei aqui, continuou o coronel, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço considerável. A resposta é simples e ao mesmo tempo a coisa mais complicada que já tive que dizer em 60 anos de vida. Ele fez uma pausa longa, fechando os olhos como se reunisse coragem. Joana, você sabe quem foi sua mãe? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Joana piscou, confusa. Sim, senhor. Minha mãe era Benedita. Ela morreu quando eu tinha 5 anos, trabalhando nas lavouras. Febre, disseram. O coronel assentiu lentamente. Benedita. Sim. Uma mulher extraordinária. Ele abriu os olhos novamente, e agora Joana podia ver lágrimas acumuladas ali. Eu a conheci quando ela tinha 15 anos. Ela era diferente das outras. Inteligente, determinada, com uma luz nos olhos que me fascinava. E eu era jovem, tolo, arrogante. Achava que podia ter o que quisesse simplesmente porque era o dono de tudo. O estômago de Joana começou a apertar quando ela começou a entender aonde aquela conversa estava indo. Mas não queria acreditar, não podia acreditar. Seu pai não foi nenhum escravo da fazenda, Joana, disse o coronel, sua voz quebrando. Seu pai sou eu. Você é minha filha. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Joana podia ouvir seu próprio coração batendo, podia ouvir a respiração difícil do coronel, podia ouvir o tic-tac do relógio de parede marcando segundos que pareciam eternidades. Seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ela era filha do coronel? Aquele homem que a tinha mantido escravizada por 22 anos era seu pai? A raiva começou a ferver dentro dela, uma raiva tão intensa que fez suas mãos tremerem. Como você pode? Começou ela, esquecendo-se por um momento de toda a etiqueta de como escravos deviam falar com senhores. Como você pode ter me deixado trabalhar nos campos como escrava sabendo que eu era sua filha? 22 anos. Senhor. 22 anos de sol escaldante, de chicote, de fome, de ver meus irmãos e irmãs serem vendidos, de viver como animal. E você sabia? A voz dela tinha subido, carregada de toda a dor e injustiça acumuladas durante uma vida inteira. O coronel não se defendeu. Simplesmente deixou as lágrimas escorrerem por suas faces cadavéricas. Sim, disse ele simplesmente. Eu sabia. Desde o momento em que você nasceu, eu soube. Via Benedita todos os dias grávida, trabalhando até não poder mais, e não fiz nada. Quando você nasceu e vi aqueles olhos, meus olhos, os olhos da minha mãe, eu soube sem sombra de dúvida. E ainda assim, não fiz nada. Deixei você crescer escrava porque era fraco, porque tinha medo do que minha esposa diria, do que a sociedade diria, porque era mais fácil fingir que você não existia. Ele tossiu violentamente, levando a mão ao peito, e Joana percebeu que aquele esforço de falar estava custando-lhe caro. Mas ela não sentiu pena. Como poderia sentir pena? Eu não quero sua confissão, disse ela amargamente. Não agora, quando você está morrendo e tentando limpar sua consciência. Onde estava você quando eu tinha 7 anos e levei açoites por ter quebrado um prato acidentalmente? Onde estava quando eu tinha 15 anos e o feitor tentou me forçar e tive que fugir para a mata? Onde estava você em todos os dias desses 22 anos? Eu estava sendo um covarde, admitiu o coronel. Estava escolhendo meu conforto, minha posição social, minha vida fácil ao invés da minha própria filha. E isso me destruiu por dentro, lentamente, ano após ano. Cada vez que eu te via de longe, cada vez que ouvia seu nome, era como uma faca no coração. Mas eu era fraco demais para fazer o que era certo. Ele estendeu uma mão trêmula em direção a ela, mas Joana não a pegou. Sei que não mereço seu perdão.
Sei que nada do que eu faça agora pode compensar uma vida inteira de sofrimento. Mas posso tentar, pelo menos, fazer algo certo antes de morrer. O coronel Rodrigo fez um esforço considerável para se sentar mais ereto na cama, apoiando-se nos travesseiros. Com uma mão trêmula, ele apontou para uma escrivaninha de jacarandá no canto do quarto. Na gaveta da direita, disse ele, cada palavra custando visível esforço, há um envelope lacrado com cera vermelha. Traga-o para mim, por favor. Joana hesitou, ainda processando a revelação devastadora que tinha acabado de receber, mas algo em sua curiosidade a impeliu a obedecer. Ela se levantou e caminhou até a escrivaninha, encontrando exatamente o que ele tinha descrito. O envelope era pesado, feito de papel fino e caro, e trazia o selo da fazenda impresso na cera. Joana o entregou ao coronel, que o segurou com ambas as mãos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dentro deste envelope, começou ele, estão 3 documentos que redigi pessoalmente nas últimas semanas, quando soube que minha doença era terminal. O primeiro é uma carta de alforria para você, Joana. Sua liberdade, concedida imediatamente e de forma incondicional. O coração de Joana pulou. Liberdade. A palavra que habitava os sonhos de todo escravo, a palavra que parecia impossível, distante como as estrelas no céu. Mas ela tinha aprendido a vida inteira a não confiar em promessas de senhores, especialmente promessas que pareciam boas demais para ser verdade. Por quê? Perguntou ela suspeitamente. Por que agora? Por que não há 20 anos, há 10 anos, há 1 ano? Porque eu era um covarde, repetiu o coronel, não tentando se justificar. E porque levou-me toda uma vida e a proximidade da morte para finalmente encontrar coragem. Mas há mais. O segundo documento é uma declaração escrita, testemunhada por um tabelião da vila, reconhecendo você como minha filha legítima. Sei que isso não apaga o sofrimento, mas lhe dá direitos legais. E o terceiro documento? Ele fez uma pausa longa, respirando com dificuldade. O terceiro é uma alteração no meu testamento. Estou deixando uma porção significativa da fazenda para você, 100 alqueires de terra, a casa da antiga administração, e recursos suficientes para que você possa viver com dignidade pelo resto da vida. Joana sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se sentar novamente. Aquilo não podia ser real. Escravos não herdavam terras, não eram reconhecidos como filhos, não recebiam fortunas. Aquilo era impossível, um sonho, uma crueldade. Isso não pode ser legal, disse ela, sua voz pouco mais que um sussurro. A lei não permite. Sua esposa, seus outros filhos, eles nunca aceitarão. A lei está mudando, respondeu o coronel. A abolição está próxima, Joana. Qualquer tolo pode ver que a escravidão no Brasil tem seus dias contados. E quanto a minha esposa e filhos? Ele suspirou profundamente. Eles herdarão a maior parte da fortuna de qualquer forma. A fazenda Santa Cruz é vasta, há riqueza suficiente para todos. Além disso, tomei precauções legais. Esses documentos foram registrados em cartório, testemunhados por advogados. Não podem ser facilmente contestados. Será uma batalha, sem dúvida, mas você tem direitos legais agora. Joana olhou para o envelope em suas mãos como se fosse uma serpente venenosa. Parte dela queria rasgá-lo, jogá-lo na cara daquele homem que tinha permitido que ela sofresse uma vida inteira. Mas outra parte dela, a parte prática que tinha aprendido a sobreviver em circunstâncias impossíveis, entendeu o que aquilo significava. Liberdade, terra, recursos. Não apenas para ela, mas potencialmente para outros escravos que ela poderia ajudar. E se eu aceitar isso, disse ela lentamente, estarei perdoando o que você fez? Estarei dizendo que tudo bem. Não, respondeu o coronel com firmeza surpreendente. Você nunca deveria me perdoar. Eu não mereço perdão. O que fiz foi imperdoável. Mantive minha própria filha em escravidão por covardia e conveniência. Deixei sua mãe morrer trabalhando nos campos sem lhe dar um dia sequer de descanso. Olhei para você por 22 anos e fingi não ver. Esses documentos não são sobre meu perdão,
Joana. São sobre sua justiça. São o mínimo, o absoluto mínimo, que posso fazer para começar a reparar um erro que nunca pode ser verdadeiramente reparado. O coronel começou a tossir violentamente novamente, e desta vez havia sangue manchando o lenço que ele levou à boca. Joana percebeu que ele realmente estava morrendo, talvez mais rapidamente do que qualquer um esperava. Você tem uma escolha, disse ele quando conseguiu recuperar o fôlego. Pode rejeitar esses documentos, deixá-los morrer comigo. Ou pode aceitá-los e usar o que eles lhe dão para construir uma vida melhor, não apenas para você, mas para outros. Há mais de 200 escravos nesta fazenda. Com os recursos que estou lhe deixando, você poderia comprar a liberdade de muitos deles depois que eu morrer. Essa última frase atingiu Joana como um raio. Ela pensou em Tomás, que trabalhava ao seu lado nos cafezais, que tinha se tornado seu melhor amigo e talvez algo mais. Pensou em Dona Benedita, uma escrava diferente de sua mãe, uma mulher idosa que cuidava das crianças pequenas na senzala com amor e paciência infinitos. Pensou em João, apenas 12 anos, que já tinha as mãos calejadas e os olhos mortos de quem tinha perdido a esperança. Se ela rejeitasse aqueles documentos por orgulho, por raiva justificada, estaria condenando todos eles a continuarem no cativeiro. Mas se aceitasse... Joana ficou em silêncio por longos minutos, segurando o envelope como se ele queimasse suas mãos. Seu coração era um campo de batalha onde raiva, dor, esperança e pragmatismo lutavam entre si sem um vencedor claro. Ela olhou para o coronel Rodrigo, este homem que era ao mesmo tempo seu opressor e seu pai biológico, este homem que tinha o poder de lhe dar tudo mas tinha escolhido dar-lhe nada durante toda a sua vida, e que agora, no último suspiro, tentava comprar, o que exatamente? Redenção? Perdão? Paz de consciência? Você sabe o que é crescer sem saber quem é seu pai? Perguntou ela finalmente, sua voz carregada de emoção contida. Eu costumava inventar histórias quando era criança. Imaginava que meu pai era um príncipe africano que tinha sido separado de minha mãe na travessia. Ou que ele era um escravo corajoso que tinha conseguido fugir para o quilombo e um dia voltaria para me buscar. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que meu pai estava aqui o tempo todo, me observando sofrer, me vendo apanhar, me mantendo acorrentada. Isso é pior do que não ter pai nenhum. O coronel fechou os olhos, e mais lágrimas escorreram por suas faces. Ele não tinha defesa, não tinha desculpa, e para seu crédito, não tentou inventar uma. Você está certa, disse ele simplesmente. É pior. Muito pior. E você tem todo o direito de me odiar, de cuspir na minha cara, de rasgar esses documentos e deixar que eu morra sabendo que falhei até no final. Mas antes de decidir, deixe-me te contar sobre sua mãe. Sobre Benedita. Você merece saber quem ela realmente era. Apesar de sua raiva, Joana sentiu curiosidade despertar. Ela tinha apenas 5 anos quando sua mãe morreu, e suas memórias eram fragmentadas, um sorriso caloroso aqui, uma canção de ninar ali, o cheiro de terra e suor misturado com algo doce que era unicamente dela. Benedita era extraordinária, começou o coronel, sua voz assumindo um tom quase reverente. Ela tinha conseguido aprender a ler, não sei como, e devorava qualquer pedaço de papel com palavras que caía em suas mãos. Ela me fazia perguntas sobre o mundo que me surpreendiam, me desafiavam. Quando descobri que estava grávida, eu tive medo. Medo do que isso significava, medo das consequências. Você já era casado? Perguntou Joana, embora achasse que já sabia a resposta. Sim, admitiu o coronel. Francisca e eu tínhamos acabado de casar. Era um casamento arranjado, sem amor, mas isso não justifica nada. Eu deveria ter feito algo. Oferecido comprar a liberdade de Benedita, reconhecer você desde o início. Mas eu escolhi o caminho fácil. E quando você nasceu e vi que tinha meus olhos, minha testa, até a mesma marca de nascença que eu tenho aqui. Ele tocou seu ombro direito. Eu disse a mim mesmo que era melhor assim. Que você teria uma vida mais fácil se ninguém soubesse. Mas era mentira. Eu estava apenas protegendo a mim mesmo. Benedita sabia que você sabia,
perguntou Joana. Ela sabia. E ela nunca me perdoou por isso. Nos últimos anos de sua vida, ela mal olhava na minha direção. Quando ela adoeceu, sua voz falhou. Quando ela estava morrendo daquela febre, eu fui vê-la na senzala. Foi a primeira e última vez que fiz isso. Ela estava tão fraca, queimando de febre, mas ainda tinha força para me dizer exatamente o que pensava de mim. Disse que eu era um covarde que tinha condenado minha própria filha a uma vida de sofrimento. Disse que eu não merecia nem ser chamado de homem, quanto mais de pai. E então ela me fez prometer uma coisa. Joana se inclinou para a frente, prendendo a respiração. Ela me fez prometer que um dia, antes de eu morrer, eu daria a você sua liberdade e a verdade. Disse que você merecia saber quem era, merecia ter uma chance de viver sua própria vida. Eu prometi, mas depois continuei sendo covarde. Anos passaram. 5 anos. 10 anos. 15 anos. E eu continuava adiando, sempre encontrando desculpas. Até que os médicos me disseram que eu tinha no máximo um mês de vida. E finalmente, encontrei coragem para cumprir a promessa que fiz à sua mãe há 17 anos. A menção de sua mãe, de que aquilo era o último desejo dela, mudou algo dentro de Joana. Não suavizou sua raiva, não apagou a dor, mas adicionou uma nova camada de complexidade à sua decisão. Se ela rejeitasse aqueles documentos, não estaria apenas punindo o coronel, estaria ignorando o último desejo de sua mãe. Benedita, que tinha passado por tanto, que tinha sido tão forte e orgulhosa, queria que sua filha fosse livre. Queria que ela soubesse a verdade. E tinha arrancado essa promessa mesmo em seu leito de morte. Você disse que minha mãe nunca te perdoou, disse Joana lentamente. Eu também nunca vou te perdoar. Não importa quantas terras você me deixe, quanto dinheiro você me dê. Isso não apaga 22 anos de escravidão. Não traz minha mãe de volta. Não devolve minha infância roubada. Você entende isso? O coronel assentiu. Entendo perfeitamente. E não estou pedindo perdão. Só estou tentando fazer o certo, mesmo que seja tarde demais, mesmo que seja insuficiente. Joana respirou fundo, tomando sua decisão. Era a escolha mais difícil de sua vida, e não havia resposta certa ou errada. Vou aceitar os documentos, disse ela finalmente. Mas não por você. Estou aceitando por minha mãe, que queria que eu fosse livre. E estou aceitando por todos os outros escravos desta fazenda que eu posso ajudar com esses recursos. Você disse que eu poderia comprar a liberdade deles. Vou fazer exatamente isso. Vou transformar o dinheiro que você ganhou com sangue e sofrimento em liberdade e esperança. Essa será minha vingança contra você, usar sua riqueza mal adquirida para desfazer parte do mal que você fez. O coronel Rodrigo assentiu fracamente, algo que poderia ter sido um sorriso triste passando brevemente por seus lábios. Isso é tudo que posso esperar, disse ele com voz cada vez mais fraca. E é mais do que mereço. Mas há algo mais que você precisa saber antes que seja tarde demais. O testamento que alterei não apenas lhe deixa terras e recursos. Também contém instruções específicas sobre a gestão da fazenda após minha morte. Ele fez uma pausa para recuperar o fôlego. Incluí uma cláusula que determina que nenhum escravo desta propriedade pode ser vendido ou transferido por 5 anos após minha morte. Joana franziu a testa, tentando entender as implicações. O coronel continuou, vendo sua confusão. Francisca e meus filhos legítimos herdarão a maior parte da fazenda, mas com essa restrição. Eles não poderão se desfazer dos escravos rapidamente para pagar dívidas ou por vingança contra você. Isso lhe dá tempo. Tempo para usar os recursos que estou lhe deixando para negociar alforrias, tempo para estabelecer sua própria base, tempo para planejar. A abolição está chegando, Joana. A lei dos sexagenários já libertou os escravos idosos. A lei do ventre livre libertou as crianças nascidas depois de 1871. É só questão de tempo até que todos sejam livres. Mas enquanto isso, muitos vão sofrer desnecessariamente, completou Joana,
começando a entender a extensão do que ele tinha planejado. Exatamente. E você, com liberdade legal, reconhecimento como herdeira e recursos financeiros, estará em posição única para ajudar. Não será fácil. Francisca vai lutar contra você com todas as forças. Meus filhos vão tentar invalidar o testamento. A sociedade local vai te ostracizar. Mas você terá advogados ao seu lado. Já providenciei isso. E você terá o apoio legal desses documentos registrados em cartório. Joana olhou para o envelope em suas mãos com nova compreensão. Não era apenas um gesto de culpa de última hora. Era um plano cuidadosamente elaborado, uma tentativa final de causar algum bem real. Ainda assim, a raiva não desapareceu. Você planejou tudo isso, disse ela com voz fria. Mas ainda esperou até estar praticamente morto para executar. Por que não fazer isso há um ano, quando ainda estava saudável? Poderia ter me ensinado a administrar terras, me preparado para enfrentar os desafios que virão. Poderia ter começado a comprar alforrias gradualmente, sem levantar suspeitas. Mas não, você esperou até o último minuto possível. Você está certa novamente, admitiu o coronel. Covardia até o fim. Eu continuava adiando, esperando, nem sei o que. Um milagre? Uma maneira mais fácil? Simplesmente mais tempo? Foi só quando comecei a tossir sangue e os médicos me disseram que era câncer avançado que finalmente agi. Você não precisa me agradecer, Joana. Sei que isso não é bondade, é o mínimo que um pai deveria fazer, e ainda assim fiz tarde demais e de forma inadequada. Joana se levantou e caminhou até a janela, olhando para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Lá embaixo, ela podia ver figuras minúsculas de escravos ainda trabalhando sob o sol da tarde, curvados sobre as plantas, suas vidas gastas para enriquecer outros. Tomás estava lá em algum lugar. Dona Benedita. João. Centenas de outros cujos nomes ela conhecia, cujas histórias tinha ouvido, cujos sofrimentos tinha compartilhado. E agora ela tinha uma chance de fazer diferença real em suas vidas. Há algo que preciso saber, disse ela sem se virar. Quantos filhos você teve com escravas? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Quando ela finalmente se virou, viu vergonha profunda no rosto do coronel. Você não é a única, disse ele baixinho. Mas você é a única que se parece tanto comigo que não poderia ser negado. Os outros, eu não tenho certeza. Talvez 3, talvez mais. Seus irmãos e meio-irmãos por parte de pai. Eu nunca fiz nada por nenhum deles também. A náusea subiu pela garganta de Joana. Você vai incluí-los no testamento também? Ele balançou a cabeça fracamente. Não posso. Não tenho certeza de quem são. E mesmo se tivesse, não poderia reconhecer tanto sem causar um escândalo que invalidaria todo o testamento. Mas você pode. Quando tiver sua liberdade, seus recursos, pode investigar, encontrá-los, ajudá-los. É mais uma tarefa injusta que estou colocando sobre seus ombros, eu sei. Mas é a realidade, terminou Joana amargamente. Você criou essa bagunça e agora espera que eu limpe. Você e quantos outros coronéis neste país? Quantas famílias destruídas, quantas crianças negadas, quanto sofrimento causado por homens que não conseguem controlar seus impulsos e depois não têm coragem de assumir as consequências. Ela voltou para a cadeira ao lado da cama, sua decisão já tomada mas seu coração ainda pesado com o peso de tudo isso. Vou fazer o que você está pedindo, disse ela firmemente. Mas à minha maneira. Não vou usar seu sobrenome. Não vou fingir que existe alguma relação familiar verdadeira entre nós. Você é apenas o homem que me deu essa oportunidade por razões egoístas próprias. Eu vou usá-la para honrar minha mãe, para ajudar meu povo, para criar algo bom onde só havia miséria. Isso não é por você. Nunca será por você. O coronel Rodrigo acenou com a cabeça, aceitando os termos dela sem discussão. Há mais uma coisa, disse ele, sua voz ficando cada vez mais fraca. Amanhã, reunirei toda a família e os administradores da fazenda.
Vou ler meu testamento em voz alta e anunciar publicamente que você é minha filha. Precisava te avisar primeiro, te dar a escolha de aceitar ou não os documentos antes disso se tornar público. Mas agora que você aceitou, não há mais como voltar atrás. Você entende que sua vida vai mudar completamente? Que você será atacada, difamada, odiada por muitos. Minha vida já mudou, respondeu Joana. E já sou odiada por muitos simplesmente por ser quem sou. Pelo menos agora terei recursos para me defender. Ela respirou fundo, preparando-se mentalmente para a tempestade que estava por vir. Quando será essa reunião? O coronel olhou para o relógio na parede. Amanhã ao meio-dia. Pedi para o tabelião e os advogados virem também, para que tudo seja testemunhado adequadamente. Francisca já sabe que algo importante vai acontecer, mas não sabe exatamente o que. Meus filhos estão vindo das cidades vizinhas onde vivem. Joana pensou nos filhos legítimos do coronel que ela conhecia apenas de vista. Rodrigo Júnior, um homem de 30 anos conhecido por seu temperamento explosivo. Antônio, de 28 anos, mais calmo mas igualmente arrogante. E Isabel, de 25 anos, que tinha a reputação de ser ainda mais cruel com os escravos do que os irmãos. Eles reagiriam com fúria quando descobrissem que uma escrava, sua meia-irmã, iria herdar parte da fortuna da família. Eles vão tentar me matar, disse Joana sem emoção, apenas constatando um fato. Talvez não literalmente, mas vão tentar me destruir de todas as formas possíveis. O coronel tossiu novamente, e desta vez o sangue manchou não apenas o lenço mas também os lençóis brancos. Ele estava piorando rapidamente. Por isso contrarei proteção para você, disse ele com dificuldade. Há um homem, capitão reformado do exército, que deve lealdade à minha família. Ele e seus homens serão seus guarda-costas pelos próximos meses. Também preparei uma casa na vila onde você pode ficar após minha morte, longe da fazenda, até que as coisas se acalmem. Você pensou em tudo, não pensou? Disse Joana, não conseguindo esconder uma ponta de admiração relutante. Pelo menos nisso você foi completo. Ela olhou para o envelope ainda em suas mãos. Posso ler os documentos agora? O coronel fez um gesto afirmativo. Com dedos trêmulos, Joana abriu o envelope e começou a ler. A carta de alforria estava ali, em papel oficial com selos e carimbos, declarando-a livre de forma incondicional e imediata. Seu coração acelerou ao ler aquelas palavras. Livre. Ela era livre. O segundo documento era ainda mais surpreendente. Não apenas reconhecia-a como filha legítima, mas também pedia desculpas formalmente, desculpas escritas, registradas, impossíveis de negar, por todos os anos de injustiça e sofrimento. O coronel tinha literalmente admitido seus crimes por escrito, algo que nenhum fazendeiro jamais faria. Isso dava a ela um poder imenso, mas também a colocava em perigo imenso. Se esse documento se tornasse público demais, se chegasse às mãos erradas, ela poderia se tornar alvo não apenas da família, mas de outros fazendeiros que viriam nela uma ameaça ao sistema inteiro. O terceiro documento era o testamento alterado. Joana leu cuidadosamente cada linha, absorvendo as implicações. 100 alqueires de terra das mais férteis da fazenda. A casa da antiga administração, uma construção sólida de 3 quartos que agora estava vazia. 500 contos de réis em dinheiro, uma fortuna que ela mal conseguia compreender. E a cláusula proibindo a venda de escravos por 5 anos, dando-lhe tempo para negociar alforrias. Era mais do que ela jamais sonhara possível. Por que 100 alqueires especificamente? Perguntou ela, percebendo que havia uma razão para aquele número. O coronel sorriu fracamente. Porque esses 100 alqueires incluem o local onde sua mãe está enterrada. Há uma pequena colina com uma árvore solitária perto do rio. Você sabe qual é? Joana assentiu, sentindo um nó na garganta. Ela conhecia aquele lugar. Ia lá sempre que podia, quando o trabalho permitia, para falar com sua mãe, para sentir alguma conexão com ela. Quis garantir que esse lugar seria seu. Que você poderia cuidar dele, mantê-lo sagrado. Pela primeira vez desde que entrará naquele quarto,
Joana sentiu algo além de raiva pelo homem moribundo à sua frente. Não era perdão, nunca seria perdão. Mas talvez fosse reconhecimento de que, apesar de todos os seus defeitos terríveis e covardia imperdoável, havia ali um fragmento de algo genuíno. Um amor tardio e inadequado por Benedita, manifestado da única forma que ele sabia. Obrigada, disse ela baixinho, surpreendendo a si mesma. Por isso, pelo menos. O coronel fechou os olhos, parecendo aliviado. Você deveria ir agora, disse ele. Descansar, se preparar para amanhã. Vai ser um dia difícil para você. Mas antes que vá, quero que saiba uma coisa. Ele abriu os olhos novamente e segurou a mão de Joana com surpreendente força. Sua mãe era a mulher mais extraordinária que já conheci. Muito mais corajosa e digna do que eu jamais fui. E você é igual a ela. Vi isso em você ao longo dos anos, mesmo de longe. A mesma força, a mesma inteligência, a mesma recusa em ser quebrada. Ela ficaria orgulhosa de quem você se tornou, apesar de tudo. Eu sei que eu nunca posso dizer isso com autoridade, mas eu também estou orgulhoso. E sinto muito por tudo. Joana retirou sua mão gentilmente. Suas desculpas não mudam nada, disse ela com honestidade brutal. Mas vou usá-las. Vou usar todo esse arrependimento tardio, toda essa culpa que te corroeu, e vou transformá-los em algo melhor. Cada escravo que eu libertar, cada vida que eu melhorar, cada criança que eu impedir de crescer em correntes, isso será feito com seus recursos, mas contra sua memória. Você será lembrado como o covarde que foi, mas o bem que farei com sua riqueza será meu legado, não seu. O coronel assentiu, aceitando sua sentença. É justo, disse ele simplesmente. Mais do que justo. Ele soltou um suspiro longo e cansado, parecendo menor e mais frágil do que nunca. Vá agora. E Joana? Ela parou na porta, olhando para trás. Seja mais forte do que eu fui. Seja corajosa quando for difícil. Não deixe o medo ou o que os outros pensam te impedir de fazer o que é certo. Seja a pessoa que eu não tive coragem de ser. Joana não respondeu. Simplesmente assentiu uma vez e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique final que soou como o encerramento de um capítulo e o começo de outro completamente novo. Ela ficou no corredor por um momento, o envelope precioso apertado contra o peito, processando tudo o que tinha acabado de acontecer. Sua vida tinha mudado para sempre nas últimas horas. Ela era livre agora. Livre, rica, reconhecida. E aterrorizada. Quando Joana saiu do quarto do coronel, encontrou a sinhá Francisca esperando no corredor, seu rosto pálido e tenso mostrando ansiedade e suspeita em medidas iguais. O que ele disse a você? Perguntou a sinhá abruptamente, sem qualquer pretensão de cortesia. Joana hesitou, segurando o envelope mais apertado contra o peito. Ele me deu minha carta de alforria, senhora, disse ela, decidindo que não havia sentido em mentir sobre algo que seria público amanhã de qualquer forma. E outras coisas que ele explicará melhor amanhã na reunião. O rosto de Francisca ficou ainda mais pálido. Reunião? Que reunião? Mas antes que Joana pudesse responder, a voz fraca do coronel veio de dentro do quarto. Francisca, entre aqui. Preciso falar com você. A sinhá olhou para Joana com uma mistura de raiva e medo, depois entrou no quarto, batendo a porta atrás de si. Joana podia ouvir vozes abafadas começando a se elevar do outro lado, mas não ficou para escutar. Ela tinha coisas mais importantes a fazer. Descendo pela escada de serviço, Joana atravessou rapidamente a casa grande e saiu pelos fundos, evitando os olhares curiosos dos outros escravos domésticos que já deviam estar especulando sobre por que ela tinha sido chamada para o quarto do coronel. Ela precisava voltar para as senzalas, precisava falar com pessoas em quem confiava antes que tudo explodisse amanhã. Mas primeiro, ela precisava de um lugar seguro para esconder os documentos. O envelope que carregava era sua vida agora, e se alguém o roubasse ou destruísse antes que fosse oficializado amanhã, tudo estaria perdido. Ela decidiu ir até a pequena capela abandonada nos limites da propriedade,
um lugar que ninguém visitava mais desde que o antigo capelão tinha morrido anos atrás. Lá, ela poderia esconder os documentos embaixo de uma tábua solta no assoalho que ela tinha descoberto quando criança brincando por ali. Não era o esconderijo mais seguro do mundo, mas era o melhor que tinha no momento. Caminhando rapidamente pelos caminhos que conhecia tão bem, Joana chegou à capela em poucos minutos. A pequena construção de pedra estava coberta de era e vegetação, suas portas de madeira apodrecidas e seus vitrais quebrados deixando entrar a luz alaranjada do pôr do sol. Joana entrou com cuidado, verificando se não havia ninguém por perto, e ajoelhou-se perto do pequeno altar. Com dedos ágeis, ela levantou a tábua solta e colocou o envelope no espaço vazio embaixo, cobrindo novamente e empilhando algumas pedras por cima para disfarçar. Apenas então ela se permitiu respirar mais aliviado. Sentando-se num dos bancos quebrados da capela, Joana finalmente deixou as emoções que tinha estado contendo desde que entrará no quarto do coronel virem à tona. Lágrimas escorreram por seu rosto, lágrimas de raiva pelo pai que nunca teve, lágrimas de tristeza pela mãe que perdeu cedo demais, lágrimas de medo pelo futuro incerto, e também, surpreendentemente, lágrimas de esperança. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha um futuro que era seu para moldar. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos permitindo-se essa fraqueza momentânea, Joana limpou o rosto e se levantou. Ela precisava voltar para as senzalas, mas sabia que quando chegasse lá, todos teriam perguntas. A notícia de que ela tinha sido levada para Casagrande já deveria ter se espalhado, e todos estariam especulando sobre o que tinha acontecido. Ela decidiu contar apenas para Tomás e Dona Benedita por enquanto. Eles eram as pessoas em quem mais confiava, e precisaria de aliados para enfrentar o que viria. Enquanto caminhava de volta para as senzalas, Joana começou a formular um plano. Com os 500 contos de réis que iria herdar, ela calculou que poderia comprar a alforria de pelo menos 20 ou 30 escravos, dependendo das negociações. Mas quem escolher? Como decidir quem seria livre e quem teria que esperar? Era uma responsabilidade esmagadora, quase cruel ter que fazer essas escolhas. Ela decidiu que começaria pelas crianças e pelas pessoas mais velhas, aqueles que tinham menos tempo ou mais sofrimento pela frente. Quando chegou às senzalas, já estava escurecendo. Os escravos que trabalhavam nos campos estavam voltando, exaustos como sempre, para suas refeições escassas e seus catres duros. Tomás foi um dos primeiros a vê-la. Ele era um homem alto e forte de 25 anos, com olhos inteligentes e mãos habilidosas que podiam consertar praticamente qualquer coisa. Ele e Joana tinham crescido juntos, trabalhado juntos, e nos últimos anos, algo mais tinha florescido entre eles, embora nunca tivessem falado abertamente sobre isso. O que era o sentido de falar de amor quando ambos eram propriedade, quando podiam ser separados a qualquer momento? Joana, onde você esteve? Perguntou Tomás, aproximando-se rapidamente. Disseram que te levaram para a Casagrande. Você está bem? O que aconteceu? Joana olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais estava perto o suficiente para ouvir. Preciso falar com você e com Dona Benedita. Agora. Algo aconteceu que vai mudar tudo. A expressão séria em seu rosto fez Tomás entender que era algo importante. Ele assentiu e foi buscar a mulher mais velha. Dona Benedita tinha 65 anos, velha demais para trabalhar nos campos, então ela ficava nas senzalas cuidando das crianças pequenas enquanto seus pais trabalhavam. Ela tinha uma sabedoria profunda e um coração bondoso que a tornava a matriarca não oficial da comunidade escrava. Quando Tomás voltou com ela, Joana os levou para um canto mais isolado, longe de ouvidos curiosos. O que está acontecendo, menina? Perguntou Dona Benedita com preocupação. Você parece ter visto um fantasma. Algo assim, respondeu Joana. Então, em voz baixa mas firme, ela contou-lhes tudo. Sobre ser filha do coronel. Sobre a confissão. Sobre os documentos. Sobre a reunião que aconteceria amanhã. Sobre a herança e seus planos de usar o dinheiro para comprar alforrias. Quando terminou, tanto Tomás quanto Dona Benedita a olhavam com expressões de choque absoluto, suas bocas abertas,
incapazes de processar o que tinham acabado de ouvir. Você é filha do coronel, repetiu Tomás, como se não conseguisse acreditar nas palavras. E ele te libertou? Te deixou terras e dinheiro? Joana assentiu. Mas há mais, disse ela, e então explicou sobre os perigos que viriam, sobre como a família iria reagir com fúria, sobre como ela precisaria de aliados e proteção. Por isso estou contando a vocês primeiro. Porque vou precisar de ajuda. E por quê? Ela olhou para os dois, sentindo lágrimas ameaçarem voltar. Porque vocês são minha verdadeira família. Não aquele homem moribundo lá na Casa Grande. Dona Benedita foi a primeira a reagir, puxando Joana para um abraço apertado. Minha menina corajosa, sussurrou ela. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa. Tomás estava processando mais lentamente, sua expressão passando por várias emoções. Choque, alegria, medo, confusão. Então você vai ser livre, disse ele finalmente, sua voz estranha. Vai ser rica. Vai poder sair daqui, ir para qualquer lugar. Havia algo em seu tom que Joana não conseguiu identificar de imediato. Então entendeu. Era medo de ser deixado para trás. Eu não vou abandonar ninguém, disse ela firmemente, pegando as mãos de Tomás. Vocês dois serão os primeiros que vou libertar com o dinheiro. Você e Dona Benedita. E depois começaremos a trabalhar para libertar todos os outros, um por um se necessário. Vamos fazer isso juntos. Ela viu alívio inundar o rosto de Tomás, e ele apertou suas mãos em resposta. Juntos, repetiu ele. Sempre. A noite passou lentamente, com Joana mal conseguindo dormir. Às 11 horas da manhã seguinte, um mensageiro veio buscá-la. Era a hora. Ela tinha recuperado os documentos da capela e os carregava numa bolsa de pano. Enquanto caminhava para a Casa Grande, sentia os olhares de todos os escravos sobre ela. Rumores já circulavam por toda a fazenda. A sala principal estava cheia. A sinhá Francisca no sofá de veludo, rosto contraído de raiva. Seus 3 filhos ao lado, Rodrigo Júnior vermelho de fúria, Antônio com desprezo nos olhos, Isabel estudando Joana com ódio gelado. O tabelião, advogados, médico e administradores completavam a cena. O coronel estava numa cadeira de rodas, enrolado em mantas, a pele quase translúcida, mas os olhos ainda determinados. Obrigado a todos por virem, começou ele com voz fraca mas audível. Reúne vocês para fazer um anúncio importante. Antes de partir deste mundo, preciso corrigir um erro de 22 anos. Ele olhou para Joana. Esta jovem, Joana, não é apenas uma escrava. Ela é minha filha. O silêncio foi absoluto. Então veio a explosão. Mentira! Gritou Rodrigo Júnior. Isso é fraude. Francisca chorava silenciosamente. Isabel olhava com ódio puro. Mas o coronel ergueu a mão pedindo silêncio. Não é mentira. É fato registrado em cartório. Joana é minha filha com Benedita. E como tal, tem direitos que estou finalmente reconhecendo. O advogado leu o testamento em voz alta. As terras, o dinheiro, a casa, a cláusula sobre os escravos. A cada palavra, a raiva crescia. Vamos contestar, berrou Rodrigo Júnior. Mas o advogado explicou que tudo era legal. Filhos reconhecidos podiam herdar. Os documentos eram sólidos. O coronel entregou a Joana um segundo envelope. Guarde com sua vida. Há cópias em 3 cartórios. Você é livre agora. Use bem o que deixo. Faça melhor do que eu fiz. Joana pegou o envelope, sentindo seu peso. Então virou-se para a família furiosa. Vou usar cada centavo para fazer o que vocês nunca fizeram. Cuidar das pessoas destas terras. Vou comprar alforrias. Vou criar algo melhor. Isabel riu amargamente. Vamos tornar sua vida um inferno. Mas Joana não se intimidou. Podem tentar. Mas sou livre agora. E vou lutar com tudo que tenho. Era uma declaração de guerra. O coronel morreu 3 dias depois. Joana não foi ao funeral, mas visitou o túmulo de sua mãe naquela noite.
Sou livre, mãe, sussurrou, ajoelhada na pequena colina. E vou libertar outros, como você teria querido. Por você, por todas as Beneditas e Joanas. Isso eu prometo. Nos meses seguintes, Joana manteve sua palavra. Libertou Tomás e Dona Benedita primeiro, depois dezenas de outros. Sua casa na vila tornou-se refúgio para ex-escravos. A batalha legal durou 2 anos, mas ela venceu, uma vitória histórica. Uma mulher negra, ex-escrava, ganhando disputa de herança contra a família branca rica. O caso estabeleceu precedente. Quando a abolição chegou em 1888, Joana tinha libertado mais de 80 pessoas. Transformou sua terra numa comunidade próspera onde ex-escravos viviam com dignidade. Casou-se com Tomás e criaram 5 filhos livres. Anos depois, já idosa e respeitada, perguntaram se tinha perdoado o coronel. Perdão é complicado, respondeu. Ele fez o imperdoável. Mas dei às suas ferramentas um uso que ele nunca imaginou. Não o perdoo, mas transformei o que ele me deu em justiça à minha maneira. Sua história inspirou outros. Sua comunidade prosperou. Quando morreu aos 78 anos, foi enterrada ao lado de sua mãe. Sua lápide dizia: nascida escrava, morreu livre. Libertou outros para que sua liberdade tivesse significado. A confissão do coronel mudou não apenas uma fazenda, mas plantou sementes de mudança para gerações. Não por causa dele, mas apesar dele.